Seja muito bem-vindo a esse canal de investimentos. Meu nome é Júlio César e o tema de hoje é os 3 motivos pelos quais eu não invisto em renda fixa para o longo prazo. Antes da gente falar sobre isso, se você é novo aqui, por favor, se inscreva no canal, você me ajuda bastante fazendo isso e também clicando ali no sininho para ativar as notificações e ser notificado todas as vezes que eu colocar aqui no canal algum vídeo novo, tá bom? E também não deixa de compartilhar o vídeo se você tiver gostado do conteúdo, tá bom? Mas vamos lá, direto pro tema do vídeo. Por que eu não invisto em renda fixa pro longo prazo? Primeiramente, eu falei pro longo prazo. Eu invisto em renda fixa, só que para alguns outros tipos de objetivo. Por exemplo, a minha reserva de emergência, né, que seria o caixa, está sempre em algum ativo de renda fixa, seja ele tesouro direto ou até algum CDB. Apesar de eu ter ali algumas restrições quanto ao FGC, mas eu coloco meu dinheiro de curto prazo, que eu vá precisar ali num prazo mais curto, e alguns ativos de renda fixa, não vejo problema nenhum com isso, desde que tenham ali uma liquidez muito boa, né? Eu possa sacar esse dinheiro de maneira fácil. Mas por que eu não invisto para o longo prazo? Primeiramente, a gente tem que entender como é que funciona a renda fixa, né? A renda fixa ela tem 3 variáveis que influenciam. Primeiro é o valor que você pode investir ou não. Tem alguns títulos de renda fixa que te permitem investir apenas mais do que R$1.000, outros menos. Isso já está mais comum hoje em dia, investir um valor menor que R$1.000, mas você ainda encontra muitos CDBs que o valor mínimo é R$1.000. Então tem ali o valor definido, tem o prazo de aplicação e a taxa de juros. Então, normalmente, como tem ali uma data de vencimento, você tem essa data de vencimento, então você já consegue projetar na data de aplicação qual que vai ser a rentabilidade desse ativo até o final, até lá na data de vencimento. Basicamente, essa é a característica da renda fixa. E por que eu não gosto tanto disso? Primeiro, porque ela tem essa data de vencimento. Ativos de renda fixa, sempre eu preciso resgatar esse ativo por causa da data de vencimento. Então, digamos que seja daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15 anos, não importa. Mas o fato é, em algum momento eu vou ter que sacar esse dinheiro de volta, porque ele vai ter vencido, e eu vou ter que pagar um imposto de renda relativo a ele. Sinceramente, para quem investe para o longo prazo, ficar pagando imposto de renda toda vez que o investimento chegar na data de vencimento não é algo muito interessante. Então, para o longo prazo, você teria que fazer vários aportes em vários tipos de ativos de renda fixa, sempre pagando imposto de renda assim que esses investimentos vencem. E isso não me agrada muito. Prefiro mais investimentos em que eu não tenho um prazo definido. Na renda variável, por exemplo, eu posso investir e não necessariamente eu tenho um prazo, tenho que vender meus ativos, certo? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu não invisto na renda fixa para o longo prazo. O segundo motivo pelo qual eu não invisto em ativos de renda fixa para o longo prazo é porque, basicamente, ela é um empréstimo. É um empréstimo que a gente faz para alguma instituição e essa instituição paga a taxa de juros relativa ao que eu havia acordado ali no começo do investimento, certo? Agora, quando a gente investe em renda variável, a gente costuma investir em patrimônio. Então, por exemplo, você tem uma cota de um fundo imobiliário, você tem uma ação de uma empresa, você é um pouco dono, você é, em parte, um dono daquela empresa. Então você tem um patrimônio, ou até um imóvel também, você tem um patrimônio ali, mas a renda fixa, normalmente você está emprestando dinheiro para alguma instituição em troca de juros até aquela data de vencimento acordada. O fato é que emprestar dinheiro em troca de juros, você meio que está criando nada. Basicamente, você não está criando muita coisa. Quando você investe em um patrimônio, você tem a possibilidade daquela empresa crescer, daquela empresa gerar renda, gerar mais riqueza ainda, gerar empregos e tudo. Normalmente, quando você só investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro a troco de juros, é o famoso rentismo. Para mim, eu prefiro ativos que me gerem patrimônio. E o terceiro e último motivo pelo qual eu prefiro a renda variável para o longo prazo é porque no longo prazo, e a gente está falando de longo prazo mesmo, né? Lembrando que muita gente acha que o longo prazo é 5 anos. Não, longo prazo é longo prazo, às vezes forever, né? Ali, a vida toda. Isso é longo prazo. No longo prazo, a renda variável, uma boa carteira diversificada em renda variável, tende a pagar muito mais que a renda fixa. Eu até vou colocar um gráfico aqui para você ver, um gráfico do livro do Jeremy Siegel. Então perceba aí esse gráfico do livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações para o Longo Prazo, ou na versão em inglês, né, Stocks for the Long Run. Então você perceba que as ações, que são os stocks, nos Estados Unidos, no período de 1802 a 2012, realmente foram muito melhor, foram muito acima, rentabilidade muito acima. Ele faz essa comparação com vários outros ativos, né, e os bonds aí, que seriam os títulos de renda fixa. Perceba o que aconteceu, a diferença é muito grande. Claro que a gente está falando aqui de praticamente 200 anos, né? Mais de 200 anos aqui.
Então, realmente é longuíssimo prazo, mas dá para ver claramente que investir em renda variável para o longo prazo gera um ganho maior para os investidores. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais aqui no vídeo. Isso faz diferença para mim porque eu invisto para o longo prazo. Ah, Júlio, mas tudo bem, mas a renda fixa ele tem aqueles fluxos de pagamento constantes, às vezes semestral, você consegue tirar também um pouco do dinheiro assim que ele vence, né? E por que você não gosta muito disso? Aí eu fiz uma simulação só para a gente entender mais ou menos o que acontece quando eu invisto em renda fixa e em renda variável com a mesma taxa. Então eu imagino que você começou lá a investir 10 mil reais em um CDB, por exemplo, renda fixa, né? Um certificado de depósito bancário, que nada mais é do que um título privado de um banco. Você vai encontrar isso em basicamente todas as corretoras. Né? Mas digamos que eu tenha investido ali um CDB 10 mil reais por um prazo ali de 5 anos. Imagina, então eu botei lá 10 mil reais para 5 anos, a 5% ao ano de taxa de juros, certo? Digamos que esse CDB esteja pagando ali alguma porcentagem do CDI que seja equivalente a 5% ao ano, durante 5 anos. Primeiramente, o resultado que eu teria ali, né, assim que vencer esse prazo de 5 anos, eu teria R$ 12.763. Bacana, mas aí eu tenho que pagar o imposto de 15% por conta da tabela de imposto de renda, seria o equivalente a 15%, que me sobraria então R$ 12.348 nesses primeiros 5 anos, certo? Digamos então que eu pegue esses 12.348 e reinvista em outro CDB, que também me pague 5% ao ano, e eu fico lá durante os outros 5 anos, mais 5 anos. Totalizaria, no final desse prazo, R$ 15.760. Só que aí eu tenho que pagar novamente o imposto de renda, porque venceu o título, 15% de imposto de renda, sobraria R$ 15.248. Faria a mesma coisa investindo a 5% ao ano, mais 5 anos. Totalizaria 19.461, mas eu teria que pagar novamente os 15% de imposto, totalizando tudo em R$ 18.829. Ou seja, no prazo de 15 anos, eu saí de 10 mil para R$ 18.829, certo? Faz sentido para você? Uma taxa de 5% ao ano, já aí descontando também, tirando todos os impostos de renda nesse período. Agora, imagina que eu tivesse investido os mesmos 10 mil reais na renda variável a uma taxa de 5% ao ano, que sinceramente ao longo de 15 anos é uma taxa baixíssima para renda variável. Você consegue taxas bem maiores. Se você tiver uma carteira bem diversificada, certamente você conseguiria mais do que esses 5% ao ano, você conseguiria 10 ou mais. Mas digamos que seja assim, vou botar aqui para a gente conseguir fazer o comparativo. 5% ao ano. Então eu peguei os mesmos 10 mil a 5% ao ano durante 15 anos, que foi o mesmo prazo ali da renda fixa, certo? Na renda fixa, você lembra lá que o valor tinha sido de 18.829. Se eu tivesse investido esses 10 mil na renda variável a 5% ao ano durante 15 anos, eu teria 20.789. Ou seja, praticamente aí 2 mil reais, 1.960, praticamente 2 mil reais de diferença só de imposto de renda. Isso que eu estou te falando, que eu coloquei apenas 10 mil reais, né? Isso aqui é uma simulação para 10 mil reais, mas quem investe para o longo prazo faz aportes mensais, então ao longo de 15 anos esse valor certamente passaria dos 100 mil. Então imagina, se o valor ao invés de 10 mil fosse de 100 mil, a diferença seria de 20 mil reais apenas de impostos. E da mesma forma, se o valor fosse de 1 milhão, a diferença seria de 200 mil reais apenas de impostos. Sinceramente, eu acho que agora ficou bem claro o motivo pelo qual eu prefiro investir em renda variável por um longo prazo, certo? Mas claro, eu invisto também ali na minha reserva de emergência, como eu já te disse no começo do vídeo. Não necessariamente você precisa investir em renda variável como eu faço, até porque o melhor investimento é aquele investimento que te deixa mais seguro, que você consegue montar um patrimônio muito grande na renda variável. Eu acabei de mostrar aqui no exemplo que você conseguiria 18 mil, né, ou mais de 8 mil a mais investindo em renda fixa, tá tudo bem. Você só tem que saber que o imposto de renda vai corroendo ali o seu patrimônio, mas você também consegue grandes patrimônios só na renda fixa. Então vai muito do perfil de investidor, é importante você saber o seu, mas para mim não faz muito sentido investir na renda fixa para um longuíssimo prazo, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, não deixa de curtir, comenta aqui se você concorda comigo, se você não concorda, pode colocar aqui que eu vou ler todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo também, coloca aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!